Fala galera, aqui é o Jogador Insônia e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Ao longo do seu tempo jogando Warframe, deve ter visto alguma jornada ou arma travada por um tal de nível de maestria. Ou talvez tenham ouvido outras pessoas dizendo, eu sou maestria X. E em sua cabeça ficou a pergunta que atinge todos os iniciantes do jogo. Mas que porcaria é essa tal de maestria? É exatamente o que veremos no vídeo de hoje. A maestria. O nível de maestria, ou MR, como é mais popularmente conhecido, nada mais é que um índice marcador de sua progressão como jogador. Nada mais. Ele marca o quanto você se dedicou ao jogo, upando todas as armas, warframes, entre outros equipamentos, concluir os terminais abrindo caminho para outros planetas, assim como concluir todas as missões em todos os locais no Star Chart pelo menos uma vez, retirando o ponto azul do local. É comum confundir o nível de maestria com experiência adquirida por algum jogador, o que na verdade não é. Subir o nível de maestria pode ser feito em tempo recorde, bastando ir adquirindo os equipamentos iniciais e subir seus níveis, concluir as missões rapidamente uma única vez, usando builds montadas de terceiros, mesmo sem dominar os aspectos do jogo. Para que serve a maestria? Diversas jornadas, armas e terminais exigem certos níveis de maestria para poderem ser acessados. Armas do tipo Kuva e Tenet, que explicarei melhor sobre o tema em um vídeo específico, serão adquiridas mesmo sem um nível de maestria mínimo, porém ficarão na sua forja para serem resgatadas até que o jogador possua um nível necessário para resgatá-las. Em adição, armas que necessitem de um rank mínimo de maestria não poderão ser entregues via troca direta entre jogadores. Uma maravilhosa vantagem da maestria é que, a cada nível que você sobe, as novas armas, equipamentos e warframes que você adquirir já possuirão disponível a quantidade de capacidade para uso referente à sua maestria. Logo, caso possua MR11, ao adquirir uma nova arma, ela já terá 11 pontos de capacidade para que você instale mods, mesmo esta arma estando nível 0. Em MR30, você poderá instalar até um catalisador e instalar a quantidade máxima de mods para iniciar já forte com uma build. É importante avisar que você ainda terá que upar o equipamento até o nível máximo para poder ganhar a maestria que ela dá. Chegando na MR30, você poderá ir a qualquer relay e escolher uma bênção para todos os presentes naquela localidade. Essas bênçãos duram 3 horas e você escolhe qual será a bênção que você dará a todos. Elas podem ser mais 25% de ganho de afinidade, mais 25% de ganho de créditos, mais 25% de chance de drop de itens, mais 25% de dano base, mais 25% de vida base ou mais 25% de escudo base. Essas bênçãos somam com boosters que você tenha adquirido, sejam eles de chances de recursos, créditos ou afinidades. Você pode receber várias bênçãos de outros jogadores, mas ao receber a mesma bênção que já tenha recebido, ela apenas reseta o tempo de duração. A cada novo nível de maestria, o seu limite diário para adquirir pontos de reputação com cada sindicato aumenta. Seu limite máximo de traços do Void aumentam também, assim como o limite máximo de mods Riven que você pode ter estocado. Isso sem contar várias outras coisas que são desbloqueadas com cada nível. São algumas delas. MR1. Desbloqueia o Bazar da Marô, onde você pode fazer missões semanais para coletar uma escultura Ayatan. MR2. Desbloqueia a troca entre jogadores, permitindo assim que você troque, venda ou compre itens de outros jogadores. MR3. Desbloqueia acesso aos sindicatos. MR8. Desbloqueia todas as armas corpo a corpo de sindicatos, permite acesso a todos os relays e permite a compra do sistema realmente, que será explicado em vídeos futuros. MR10. Libera a instalação automática de estrelas Ayatan nas esculturas com um simples apertar de botão. Com o percurso de aço liberado, libera os contratos de recompensa na mesma dificuldade nos mundos abertos. MR12. Libera todas as armas primárias de sindicatos. MR15. Libera todas as armas do mercado, sindicato e clã. Libera também algumas das armas Tenet. MR16. Libera todas as armas Tenet. MR30.
Libera sua capacidade de dar bênção nos relays, maior capacidade de Rivens, assim como outras coisas cosméticas que exibem o fato de você possuir maestria alta. Tudo isso sem contar outros prêmios que você ganha com a subida de nível, além de poder ter a capacidade máxima das armas e equipamentos e Warframes já no máximo de 30 pontos para ser utilizada. Apesar de Warframes não possuírem trava por MR, alguns precisarão de certa maestria para poderem ser adquiridos, seja por jornada que exija maestria ou planeta que esteja bloqueado o acesso pelo mesmo motivo. Aumentando seu nível de maestria. A cada arma, Warframe, equipamento, companheiros, entre outras coisas que você sobe os níveis, vai ganhando XP de maestria. Ao alcançar a quantidade máxima desse XP, um teste para poder passar para o próximo nível ficará disponível para você. Esses testes são diferentes para cada nível, e ao concluir com sucesso, você sobe oficialmente seu MR e desbloqueia todas as coisas referentes ao nível. Além disso, você ganha um item cosmético referente ao seu nível para decorar sua orbital. Ao acessar a opção para fazer o teste de maestria, você poderá ver na parte inferior direita da tela o botão Treinar. Sugiro absurdamente que primeiro você faça esse treino antes de fazer o teste de verdade, para que possa saber qual é o desafio e saber quais equipamentos e Warframes serão os mais indicados para realizar o teste de forma perfeita. Por que treinar o teste antes? Caso você faça o teste diretamente e falhe, você só terá nova tentativa após 24 horas. Ao falhar no treino, você não sofre essa penalidade. Existe uma forma de saber qual será o próximo teste que você precisará enfrentar sem ter que esperar até ter o nível necessário para poder ter acesso a ele. Basta ir até o Cephalon Simaris e logo após entrar em sua sala, virar à direita. Você verá uma escada com vários guichês separados. O Cephalon Simaris pode ser encontrado em qualquer um dos relays. Cada um desses guichês é um teste de maestria diferente, porém você só terá acesso aos que você já realizou, assim como o do próximo que você deverá realizar para sua subsequente maestria. Testes maiores não serão acessíveis. Exemplificando para tornar mais fácil a compreensão. Digamos que você está em MR11. Ao olhar os testes presentes na sala do Cephalon, você terá disponível os testes de maestria que vão do 1 ao 12. Os outros testes não poderão ser acessados. Irei falar melhor sobre os testes de maestria em vídeos separados, para poder ajudar com as estratégias necessárias para cada um deles. Ganhando XP de maestria. Falei muito sobre as vantagens e desbloqueios com a sua maestria, assim como os testes de aptidão. Mas e como se ganha esse XP de verdade? Você o ganhará através desses métodos. Subir níveis com armas comuns, tambores de kit guns, golpeadores de Zal, prismas de amps, armas de sentinelas e de archwings darão um total de 3.000 pontos. As kit guns, amps e Zals devem ser upadas até o nível 30, douradas nos seus respectivos vendedores e depois upadas até o nível 30 novamente para ganhar todos os pontos. Cada variante da mesma arma, Prime, Prisma, MK1, Quimérica e etc. são contadas como armas diferentes, te dando mais 3.000 pontos por cada. Armas Cuva, como a Cuva Nucor, Tenet, como a Arca Plasmor Tenet e a Paracelsus, fornecem um máximo de 4.000 pontos, uma vez que necessitam de 5 formas para chegarem até o máximo de nível 40. Mais sobre essas armas em vídeos futuros. Warframes, companheiros, Archwings, K-Drives, que são skates voadores. O Plexus, que faz parte da Railjack, a sua nave espacial, fornecem um máximo de 6.000 pontos. Moas, Predazites e Vulpafilas devem ser upados até nível 30, dourados em seus respectivos vendedores e upados novamente, assim como os Zals e Kit Guns, para obterem o seu máximo de ponto de MR. K-Drives, apesar da sua natureza modular, não necessitam ser dourados. Os Cavates da Warframe Cora e Cora Prime são contados como companions normais, lhe fornecendo XP como qualquer outro animal. Necramex fornecem um máximo de 8.000 pontos por irem até nível 40 após o uso de 5 formas. Completar o objetivo principal de uma missão pela primeira vez. O seu progresso com o planeta pode ser visto no seu perfil.
Star Chart normal, assim como o Star Chart do percurso de aço, contam como conclusões distintas e ambas lhe fornecem XP. Vencer um espectro nos terminais planetários, liberando assim o seu caminho para o novo planeta, lhe fornecerá 1000 pontos. Cada intrínseco da Railjack upado lhe concederá 1500 pontos. Assim também como os intrínsecos do peregrino no mapa de Duviri. Importante: upar uma arma comum até nível 30 e utilizar uma forma para criar um espaço com polaridade na mesma fará com que a arma volte a nível 0, necessitando que você a upe novamente até nível 30. As armas só lhe darão XP máximo uma única vez. O mesmo vale para cópias da mesma arma. Caso tenha upado uma arma até level 30 e vendido-a por créditos, comprá-la novamente e subir seu nível até 30 não lhe concederá mais maestria. Apenas variantes de uma mesma arma, Tenet, Cuva, Prisma, Prime, Quimérica e Vandalizada, lhe concederão níveis de maestria. Exemplo, a Nucor e a Cuva Nucor são consideradas armas diferentes, assim como a Braton, MK1 Braton, Braton Prisma e Braton Prime são também armas diferentes entre si. Após concluir uma missão ou terminal pela primeira vez, você receberá o XP delas. Novas conclusões das mesmas não consideram nada referente à maestria. Armas exaltadas, como a da Excalibur e da Mesa, por mais que tenham progressão de XP, não contam para o seu nível de maestria. Caso se desfaça de uma arma que estava com nível abaixo de 30, você pode adquirir uma nova e upar até o level 30, conquistando o XP que faltava referente ao quanto nível faltava. Caso já tenha adquirido o XP necessário para fazer o teste de maestria, todo o XP ganho enquanto você não o realizar ficará estocado, não havendo nenhuma perda. Como acompanhar seu progresso? Tudo bem, falei sobre o que te fornece maestria e o que ela é e para que serve, assim como funciona a subida de nível. Mesmo assim fica a pergunta: como acompanhar isso tudo? Como saber quanto falta e o que já foi concluído? Para saber essas informações, acesse seu perfil via menu de pausa. Uma vez acessado, você poderá ver todas as armas, warframes e equipamentos do jogo, possibilitando que você possa se informar quais armas faltam para você adquirir e quais já possuem maestria máxima adquirida. Saiba que os itens que já adquiriram sua maestria máxima possuem um ícone de asa neles, inclusive na sua forja, caso tenha um diagrama extra. Na aba Estatísticas, você poderá se informar quanto XP falta para a sua próxima prova de subida de maestria, assim como seu progresso geral com armas e no Star Chart. Importante informar que apenas jogadores de PC e que participaram do programa de fundadores de Warframe possuem a Excalibur, Lato e Scana Prime. Demais jogadores não terão nenhum acesso à maestria que esses itens podem fornecer. Outra coisa importante a avisar é que preste atenção nos eventos de Halloween, Valentine's Day, entre outros. Esses eventos possuem armas à venda que somente podem ser adquiridos durante esses períodos, como a 7 Lacera e a Snipertron comum. Outras armas podem ser adquiridas através de invasões, então sempre cheque essa aba no seu Star Chart e faça as missões para adquirir as peças e fabricar essas armas, que somente podem ser adquiridas dessa forma. Afinidade. A afinidade é o nome do XP dentro do Warframe. Cada ação sua lhe rende uma parcela de afinidade, tanto matar com habilidades de Warframes, mas como com suas armas, equipamentos e companheiros. Caso jogue com mais amigos, existe a área de afinidade, que é uma distância mínima que os jogadores precisam estar para poderem compartilhar a afinidade ganha por outros jogadores. Jogar com amigos pode lhe render uma boa quantidade de afinidade e até entrar numa missão com um item nível 0 e sair da missão com ele level 30. Importante saber que sua afinidade é dividida entre seus equipamentos, então, caso tenha uma única arma para upar, é melhor que não equipe mais nada para que essa arma pegue toda a afinidade possível. Além disso, armas já no nível 30 continuam dividindo a afinidade mesmo que não precisem subir mais de nível. Com isso concluímos que caso queira upar mais rápido um Warframe, use habilidades que matam os inimigos ou faça kills de misericórdia ou stealth com sua Parazon. E em casos de outros equipamentos, use-os sempre, já que as kills contam afinidade para o mesmo.
Para acelerar esse ganho, você pode comprar por platina boosters de afinidade ou até adquirir de outras formas, inclusive como bênção de jogadores de MR30 em relays. Com esse bônus, você ganha o dobro de afinidade que normalmente ganharia sem eles. E é isso aí, pessoal. Espero que esse vídeo tenha respondido todas as questões com respeito a tal maestria, e que ela não é um bicho de 7 cabeças. Mas lembre-se que maestria sem conhecimento do jogo não te faz um bom jogador de Warframe. Não se preocupe em sair correndo desesperado ou desesperada para subir os níveis de maestria. Preocupe-se em entender o jogo, a fazer suas builds de armas e Warframes, e divirta-se. Esse último deve vir sempre em primeiro lugar. Não se esqueça de se inscrever no canal para poder ter acesso aos próximos vídeos, seja para lhe ajudar ou a um amigo. Compartilhe com quem precisa e deixe seu like, que ajuda muito na recomendação dos meus vídeos pelo algoritmo do YouTube. Faço lives na roxinha de terça a domingo a partir das 17 horas. Caso tenha dúvidas ou queira jogar conosco, o link está na descrição. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu e fui!